Oi, vamos para o exercício um pouco mais difícil. Na minha edição, que é a 11ª, está na página 94. É um exercício com solução de uma oficina mecânica chamada São José. Esse exercício é legal porque ele começa já dando um monte de dados para gente. Esses são os dados do exercício. Eu sei que eu tenho lá um montante em caixa, tenho um saldo devedor de 6.200, tenho receita de serviço, peço para reparo, tem um monte de coisa. Para deixar mais visual, para organizar melhor nessa primeira fase, eu simplesmente reescrevi essas contas, separando em contas de ativo, passivo, patrimônio líquido e contas de demonstração de resultado de exercício. E coloquei aí em azul as de ativo, laranjinha as contas de passivo e patrimônio líquido. De patrimônio líquido só tem capital. E coloquei as contas de demonstração de resultado em verde. Eu montei aqui, assim, resumidamente, né, o que eu estou fazendo é o que a gente tem que fazer em todos os exercícios. Com esses dados, só os dados, né? Não precisava ter feito isso. A ideia do exercício é, depois de um monte de lançamentos, fazer o balanço final. Mas eu resolvi fazer esse balanço inicial para a gente ver como é que é. O exercício dá um monte de lançamentos em dezembro, mas ele dá esses dados de novembro. Então eu montei aqui para gente uma demonstração de resultado de exercícios com as contas que estão em verde, coloquei a receita e as despesas, apurei o lucro líquido e aí eu fiz a demonstração de resultados e cheguei no lucro de 500. Com esse lucro de 500 eu coloquei os dados de ativo, que são os azuis, subindo aqui, os azuis, caixa e peça para reparos, coloquei no meu ativo, coloquei os dados de passivo, que são contas a pagar e adiantamento de clientes, coloquei aqui no meu passivo, e o patrimônio líquido era o capital, e aí ficava faltando os lucros e prejuízos acumulados, que saiu justamente da minha BRE. Eu encontrei o meu lucro líquido, transportei ele para lá, para o meu balanço patrimonial, e aí eu tenho o meu balanço bonitinho, o passivo mais patrimônio líquido de 10.400 e bate com o ativo 10.400. Vamos fazer os lançamentos agora de dezembro. Então, agora que a gente já sabe, né, qual é o balanço e a DRE de novembro, a gente pode, primeiramente, começar fazendo razão, né, aqui estão todos os razonetes, com os valores que a gente já tinha apurado em novembro. Então, por exemplo, aqui, ó, caixa 6.900. 6.900 é o saldo de caixa do período anterior. Ou contas a pagar. Contas a pagar 1.300 é o saldo do contas a pagar do período anterior. O balanço, lembra, é uma foto de um determinado momento. Então, esse balanço aqui é uma foto de como estava a organização no dia 30 do 11 de X1. Agora, tudo que a gente vai lançar vai levar a gente para uma outra foto, que é como a organização está no dia 31 do 12 de X1. Só que coisas acontecem nesse meio tempo. E depois a gente bate uma foto da organização de novo no dia 31 de dezembro, que é o balanço patrimonial. Então vamos lá, né? Aliás, por isso que eu não preenchi nenhuma desses razonetes aqui. Perceba a organização dos razonetes. Ó. Essa coluna aqui, nessa coluna, eu coloquei todos os razonetes relativos a contas de ativo. Na coluna do meio, eu coloquei todos os razonetes relativos a colunas de passivo e patrimônio líquido. E nessa terceira coluna, eu coloquei todos os razonetes relativos a contas da demonstração do resultado de exercício, que são contas de ajuste. E eu fiz isso só para organizar para a gente. Para mim é mais fácil. Eu já coloquei todas as contas, porque nesse exercício, por acaso, ele dá o plano de contas para a gente. Né? No enunciado, ele já fala quais contas vão ser utilizadas. Então, de olhar para elas, eu já sei quais são de ativo, passivo e patrimônio líquido. A gente deve saber pelo nome, né? A gente já é capaz de saber o que é um bem, um direito ou o que é uma obrigação. Vamos lá, então. Primeiro, a empresa, no mês de dezembro, realizou as seguintes operações. Dia 1º de dezembro, comprou um veículo à vista por R$ 1.600. Se comprou à vista, não tem dúvida, sai do caixa. Para sair do caixa, a gente sabe que a gente tem que creditar, lançar do lado direito, porque caixa é uma conta de ativo, ativo está do lado esquerdo. Então a gente credita, lança do lado direito do razonete. Creditamos o caixa em 1.600. Já tinha 6.900, agora tiramos 1.600 do caixa, está com 5.300 porque o Excel está atualizando sozinho. Que eu já coloquei a fórmula. Bom, se eu acreditei, partida dobrada, né? Eu vou ter que debitar em algum lugar, porque afinal de contas eu gastei meu dinheiro, gastei porque eu comprei alguma coisa. O que eu comprei? Um veículo. Vamos na nossa conta veículos. É um ativo, é um bem. Venho aqui e aumento essa conta veículos. Eu não tinha veículo, agora eu tenho. Como é que eu aumento uma conta de ativo? Eu debito ela. Eu lanço 1.600 aqui. Até aqui, beleza. Tive um crédito, tive um débito, tudo beleza. Dia 5 de dezembro, liquidou contas a pagar no valor de 300.
Se eu liquidei contas a pagar e não está falando que saiu de banco, só pode ter saído do caixa. Já vou tirar do caixa agora. Acredito o caixa em 300. Lado direito. Bom, se eu estou tirando do caixa para pagar contas a pagar, significa que eu tinha uma obrigação para com terceiros e agora eu tenho um pouquinho menos. Meu saldo de contas a pagar de novembro era de 1.300, então eu devia 1.300 para alguém. Agora eu já não devo mais 1.300, eu acabei de pagar 300, eu tenho menos obrigação. Para tirar, ou para reduzir, né, uma conta que está do lado direito, que é o passivo, eu lanço do lado esquerdo do razonete, eu debito. Então, creditei o caixa, debitei contas a pagar em 300. Vamos lá, no dia 10 de dezembro, a empresa pagou antecipadamente despesas de publicidade no valor de 200. Pagou antecipadamente, também não tem dúvida. Se ela pagou aqui, saiu do caixa. Acredita meu caixa em 200. Tira o dinheiro do caixa. Só que olha só, ela pagou antecipadamente despesas de publicidade no valor de 200. O que é isso? Ela pagou para uma determinada empresa por um serviço que ela ainda não recebeu, porque ela pagou antecipadamente, entende? Eu cheguei para uma determinada agência de publicidade e falei, tá aqui, 200, me dá esse serviço depois. Então, eu não posso reconhecer esse serviço que ainda vai me ser prestado como uma despesa, porque ele ainda não foi prestado, não teve fato gerador. O que eu tenho, na verdade, é um direito para com essa empresa de publicidade. Eu tenho um ativo. Eu tenho o direito de utilizar alguma coisa. Se eu tenho o direito de utilizar alguma coisa, eu tenho que representar ela no lugar dos direitos, nos ativos. Então, eu vou ter um ativo chamado despesas pagas antecipadamente, e esse ativo me representa justamente isso, os direitos que eu ainda tenho a exercer por algo que eu já antecipei. Venho aqui e lanço do lado que aumenta os ativos, do lado do débito, 200. Então, ó, presta atenção. Apesar do nome ser despesas pagas antecipadamente, essa conta é uma conta de ativo. Beleza? Aquilo que a gente viu no vídeo da teoria do capítulo 4. Então, despesas pagas antecipadamente. Um ativo foi debitado em 200, caixa é um ativo, foi creditado em 200, o dinheiro saiu de lá. Dia 22, a empresa recebeu receitas de serviços no valor de 600. Ela recebeu receitas de serviços no valor de 600. Recebeu? Beleza, caixa. Vou aumentar o caixa, eu debito em 600. Lado esquerdo, ativo. Beleza. Se ela recebeu receita de serviço, ele não está sendo claro aí com assim, se foi um serviço que foi prestado em novembro e tal, não está falando nada. Então, a gente imagina que foram serviços prestados no próprio mês de dezembro. Eu venho aqui e escrevo na conta de receita de serviços, lanço, né, do lado apropriado para indicar uma receita. Receita é uma conta que aumenta o lucro. Quanto maior a receita, maior meu lucro. Os lucros acumulados vão para o lado direito, né, porque elas entram no patrimônio líquido. Se é assim, as receitas são uma conta que colaboram para aumentar o PL que está do lado direito, então lanço elas também do lado direito, lanço elas a crédito. Venho aqui no meu receitas de serviço e lanço esses 600 que eu acabei de reconhecer, dado o fato gerador no próprio mês, e que por acaso também recebi, que entrou no meu caixa. Debito caixa, acredito receita de serviço. Finalmente, dia 30 de dezembro, a empresa pagou despesas gerais no valor de 100. Se ela pagou, a gente sabe que sai do caixa. Já venho aqui no caixa e lanço 100 do lado do pagamento, do lado da redução do caixa, que é o lado dos créditos. Lancei. Mas esse dinheiro foi usado para pagar despesas gerais. Se esse dinheiro foi usado para pagar despesas gerais, a gente está assumindo aqui que essas despesas gerais tiveram fato gerador no próprio mês de dezembro. Então eu encontro a minha conta de despesas gerais, está aqui, e lanço ela no lado apropriado. Qual é o lado apropriado? Bom, despesas abaixam o lucro. Se elas abaixam o lucro e o lucro entra no PL que está do lado direito, então a despesa está subtraindo algo do lado direito. Eu lanço ela então do lado esquerdo, do lado dos débitos. Vou lançar aqui minhas despesas gerais no valor de 100. Beleza. Creditei o caixa, debitei despesas gerais. Agora vamos para os 6 dados de ajuste. São os seguintes, olha. Primeiro, serviços prestados a receber no valor de 400. Beleza? Serviços prestados a receber no valor de 400. Se eu já prestei o serviço, eu tive fato gerador. Se eu tive fato gerador, independente de eu ter recebido ou não, a receita se configurou. Beleza? É importante que isso seja compreendido. Eu tive receita, mas não tive recebimento.
Então eu vou na minha conta de receitas e vou anotar esses 400 aqui. Entrou 400, creditei minha receita de serviço. Eu ainda não recebi. Se eu ainda não recebi, eu tenho o direito a receber. Se eu tenho o direito a receber, eu tenho que anotar no lado do balanço, né, que indica justamente os direitos que a gente tem, bens e direitos, que é o lado dos ativos. Então eu venho no nosso plano de contas, que eu já anotei todo em forma de razonete, e vejo que existe no meu ativo um razonete chamado contas a receber. Eu venho nesse contas a receber e anoto, ó, vamos ver o valor de novo, serviços prestados no valor de 400. Desço aqui, 400 é um ativo, debito, então aumentei minha contas a receber em 400. Tranquilo, então debitei contas a receber, creditei receitas de serviços. Lançamento 2 aqui dos ajustes. A gente tem despesas de salários a pagar no valor de 200. Se teve despesa de salário a pagar, é porque supostamente o fato gerador foi nesse mês. Ou seja, alguém trabalhou para a gente nesse mês de dezembro. Então ele não está especificando, né? Despesa de salário de pagar relativo ao mês passado. Não, então é gente que trabalhou para a gente e por acaso eu ainda não paguei. Você vê, ó, salários a pagar. Então alguém trabalhou para você, mas você não pagou para a pessoa. Se a pessoa trabalhou para você, ela prestou um serviço. Então a despesa é representada no mês em que ela prestou o serviço para você. Vamos aqui na coluna de DRE e vamos ver que existe um razonete chamado despesa de salários. Vamos lançar a despesa de salários do lado certo, que é o lado dos débitos, né? Porque ela está reduzindo o lucro, que entra do lado direito, entra no PL. Então lancei minha despesa de salários. O dinheiro saiu do caixa? Não, o dinheiro não saiu do caixa. O dinheiro saiu de lugar nenhum. Eu estou prometendo que eu vou pagar para você. Então eu estou criando uma obrigação. Qual é a coluna das obrigações? São os passivos, certo? Passivo, por acaso, chamado salários a pagar. Eu venho aqui no meu passivo salários a pagar e aumento ele. Como é que eu aumento um passivo? Lançando ele a crédito, 200. Debitei despesas de salários, creditei salários a pagar. Tranquilo. 3. Depreciação de veículos com base em 1% ao mês. Depreciação de veículos é aquilo que a gente viu na teoria, né? Veículos, está aqui, 1.600. Eu posso reduzir o valor do veículo? Não, não posso. Por quê? O que determina a depreciação do veículo, ou a taxa de depreciação do veículo, é uma vida estimada desse determinado ativo. Só que essa vida estimada do ativo não é a vida do ativo de verdade. É uma vida muitas vezes determinada por lei. Então, veículos depreciam em X anos. Isso é dado por alguém. Assim, se eu determinar que meu veículo vai depreciar em 10 anos, quer dizer, em 10 anos o valor dele é zero, isso é uma aproximação da vida do meu ativo, não uma verdade absoluta sobre a vida do meu ativo. Sendo assim, a gente não tira o valor do ativo, a gente cria uma outra conta auxiliar para dizer para a gente, ó, tá vendo, ó, dado que seu veículo custa 1.600, a gente está falando aqui que ele está depreciando numa taxa de 1% ao mês. Então eu vou deixar ele aqui numa outra continha para você saber qual é a depreciação contábil dele, qual é a perda de valor contábil, o quanto você está consumindo desse ativo. A gente não consome o carro de verdade, mas a depreciação pode ser encarada como isso, como um consumo de um ativo fixo que você tem. Cada mês que passa, você está consumindo um pedacinho do seu carro. Mas na verdade você não está arrancando um pedaço dele, certo? Até o ponto que ele não tem nada. Por isso que a gente cria essa conta depreciação acumulada no próprio ativo. A gente cria uma conta redutora de ativo para indicar que seu ativo está sendo consumido, mesmo que de fato ele esteja lá inteiro. Beleza? Pode ser um pouco, assim, pouco intuitivo no primeiro momento, mas faz sentido, né? Você compra um carro, você está consumindo o seu carro, mas você não está comendo o seu carro, você não está arrancando pedacinhos dele, certo? Então não faz sentido você ir lá no seu razonete de veículos e tirar pedacinhos dele. Então a gente cria essa conta de ativo, uma conta auxiliar chamada depreciação acumulada. A gente cria essa conta depreciação acumulada de veículos, que é uma conta de ativo, no entanto, que aparece subtraindo o valor do veículo. Beleza? Se ela é uma conta de ativo que aparece com um sinal negativo, de qual lado do razonete eu vou lançar? Eu já sei que quando é uma conta de ativo que eu quero aumentar o valor, eu lanço ela do lado esquerdo, porque afinal os ativos estão do lado esquerdo. Se é uma conta que está do lado esquerdo e vai aparecer tirando do meu ativo, só tem um lugar que eu posso lançá-la, do lado direito. Ela vai aparecer com sinal negativo. Então ela é uma conta redutora de ativo, eu lanço no razonete a crédito. Então eu vou creditar minha conta de ativo, ela vai aparecer com sinal negativo. Qual é a base? 1% ao mês. Qual é o valor do veículo? 1.600. Eu venho aqui e lanço 16 na depreciação acumulada. Só que, como eu falei, né, a gente está
consumindo um pedaço do veículo, apesar de não estar consumindo ele de verdade. A gente entende como se fosse isso. Então eu estou tendo uma despesa, eu estou tendo fato gerador. Que despesa? Bom, o nosso plano de contas já está lá. Despesas de depreciação. Lança a despesa do lado conveniente, que é o lado dos débitos. No final de contas, ela reduz meu lucro. Beleza? Então tá bom. Vamos para a próxima. Das despesas pagas antecipadamente, 50 são despesas de publicidade desse mês de dezembro. Desse mês de dezembro. O que ele está falando para a gente? Ó, em algum momento você pagou por um serviço que você ainda não teve, mas agora você teve. Eles foram lá e prestaram serviço para você. Eu tinha um direito, certo? Eu tinha um direito chamado despesas pagas antecipadamente no valor de 200. Eu ainda tenho esse direito de 200? A resposta é não, você já perdeu um pouquinho. Você perdeu 50. Como é que a gente reduz um ativo? Lançando ele a crédito. Venho aqui e lanço ele, 50 a crédito. Já não tenho mais a mesma quantidade de direitos que eu tinha antes. Só que se eu lancei ele a crédito, eu tenho que debitar de algum lugar. Vou debitar da onde? Bom, agora eu tive fato gerador, certo? Eu tinha pagado por uma coisa que eu não tinha recebido, não tinha usado. Agora eu usei. Então eu tenho que vir no meu plano de contas e ver que existe uma conta chamada despesas de publicidade. Eu usei meu serviço de publicidade, reduzi meu ativo, tive um gasto, que não é um custo, venho aqui e registro. Despesa de publicidade no valor de 50, lançado a débito. Debito despesa de publicidade, credito despesas pagas antecipadamente. 5. Das receitas de serviços recebidas antecipadamente dos clientes, 200 referem-se ao exercício. Então a gente vem direto no nosso ativo. No ativo a gente tem uma conta chamada adiantamento de clientes, quer dizer, o cliente pagou por uma coisa que a gente não fez. Isso é um passivo, uma obrigação, a gente deve aos clientes um serviço. O que ele fala no lançamento 5 é que desses adiantamentos que eles deram para a gente, agora a gente prestou efetivamente 200 de serviços. Conclusão, a gente já não tem mais tanta obrigação, a gente não tem 600 de obrigação. A gente tem um passivo reduzido em 200. Como é que a gente reduz um passivo? O passivo está do lado direito. Então, antes do lado esquerdo do razonete, debito adiantamento de clientes em 200. Beleza. Só que agora que eu debitei adiantamento de clientes em 200, eu tive um fato gerador. Eu não tinha prestado serviço, agora eu prestei. Como é que eu registro isso? Lançando ele no receitas de serviço. Receitas, para aumentar, né, para indicar que eu estou aumentando o lucro da empresa, né, que tá do lado, vai entrar do lado direito, nos lucros acumulados, eu lanço ela do lado direito também. Receitas de serviços, então, lanço aqui os meus 200. Beleza? Vamos para a última, 6. O inventário final de peças para reparos totalizou 3.000. Esse inventário, vamos procurar aqui, é um ativo, certo? Peças para reparos. O que ele está falando é que, ó, eu tinha 3.500. O que ele está falando é o seguinte, agora você não tem mais 3.500. Se eu vier aqui, ó, você tem 3.000. Se eu tenho 3.000 aqui e tinha 3.500, esse é o saldo inicial, esse é o saldo final. Quanto eu consumi? Bom, eu consumi saldo inicial menos saldo final. Eu consumi 500. Eu venho aqui e lanço então. Consumi 500 de peças para reparos. Eu estou acreditando um ativo, estou indicando que eu baixei o meu estoque de peças para reparos. Só que se eu gastei essas peças, eu tenho, ao mesmo tempo, configurado uma despesa. Eu tive uma despesa de com peças para reparos, porque tem o fato gerador naquele mês, né? Eu tinha 3.000, agora tinha 3.500, agora tenho 3.000, então eu consumi 500. Venho aqui no meu despesa com peças para reparos. Estão entendendo? Eu tinha 3.500, era o valor do meu estoque de peças para reparos. Eu consumi 500 delas, tá? Eu não paguei novas peças para reparos. Eu tive o fato gerador, que foi o consumo das peças que eu já tinha no meu estoque. Venho aqui e lanço do lado das despesas, né? Quando eu quero aumentar uma despesa, eu lanço ela débito, porque ela está reduzindo o lucro entra do lado direito. Então, está aqui, 500. Creditei peças para reparos, debitei despesas com peças para reparos. Para facilitar, né, eu já pedi para o Excel fazer para a gente a formulinha aqui, né, para indicar, né, qual é o saldo final de cada uma dessas contas. Vocês, teoricamente, teriam que ver qual é a soma de todos os valores do lado dos débitos e dos créditos para saber de qual lado vai o saldo final. Eu já sabia, né, então já fui colocando aqui. Por exemplo, o caixa tem um saldo devedor de 5.300, quer dizer, sobrou dinheiro no caixa, no valor de 5.300. Aí eu posso transportar todos esses saldos finais para o balancete de verificação.
E é o que eu faço aqui. Mas, ó, vou explicar para vocês dois jeitos agora de fazer o nosso balanço final. De qualquer forma, a gente sempre vai procurar fazer a DRE, mas na verdade, para fazer o balanço, nem precisaria caso a gente fizesse também utilizando um razonete. Não estressa, vamos por partes. Primeiro, do jeito que eu mais gosto. Forma 1. Vamos ver o balancete de verificação. Eu só transportei os saldos devedores e credores de cada um dos razonetes, tá? Para cá. Então eu fiz usando fórmula mesmo, que é para não errar nem na digitação. Então, por exemplo, o saldo de caixa 5.300, eu vim aqui e peguei direto daqui, do saldo final de caixa, 5.300. Eu fiz isso com todos os saldos devedores e todos os saldos credores. Fazendo isso, eu posso conferir se eu tenho se eu não errei, né, quando eu lancei os débitos e os créditos. Bom, tá batendo, né? O total de saldos devedores é igual ao total de saldos credores. O que eu pintei de verde aqui são os lançamentos que foram feitos exclusivamente no mês de dezembro. Perceba que os lucros e prejuízos acumulados é uma conta que está no patrimônio líquido e ele traz os lucros dos períodos anteriores, no caso de novembro. Agora, a minha receita de serviços agora de dezembro, menos todas as despesas, me traz um novo lucro. Então, eu poderia de certa forma, só somar o resultado do receita menos despesa no lucros e prejuízos acumulados que já vinha carregando do período anterior. Essa seria uma forma de fazer. Eu coloquei tudo verdinho, né, de verde, todos os lançamentos de DRE para a gente observar efetivamente o que foi feito nos razonetes. Mas eu já mostro a segunda forma de fazer usando os lucros e prejuízos acumulados. Mas é isso aí, ó. Então beleza, tá batendo. Devedores e saldos devedores e credores, tá tudo tranquilo. Dá pra gente fazer a DRE. Como faz a DRE? Pegando exatamente essas contas que estão em verde e apurando o lucro, né? Fazendo a receita menos todas as despesas. Tá aqui, receita menos todas as despesas. Note que isso é só relativo ao mês de dezembro. É do 1º de dezembro, vou colocar aqui que tá errado, é do 1º de dezembro ao último dia de dezembro. Beleza? É só em dezembro, porque essas receitas foram só as que foram recebidas em dezembro, as despesas foram só as que eu tive em dezembro, que foram os lançamentos que a gente lançou agora. Os lançamentos que a gente lançou ficou feio, né? Foram os lançamentos que a gente registrou agora em dezembro. Tudo bem? Isso é só do mês de dezembro. A DRE está sempre entre dois períodos. Ela não é uma foto de um momento da empresa. Ela é a representação do que aconteceu entre dois períodos, com fatos geradores que ocorreram nesses períodos. Beleza? Então eu tive um lucro de 334. Eu já tinha um lucro acumulado do balanço anterior, vamos subir aqui. Lucros e prejuízos acumulados, eu tinha um lucro de 500. Então agora, a esses 500, eu vou somar o meu novo lucro que eu apurei em dezembro. Então eu vou somar 500 com 334. Então eu vou ter agora um novo lucro acumulado. Aí eu venho aqui e posso fazer meu novo balanço patrimonial. Ó, somando aqui os 334 com os 500 que eu já tinha, eu fico com uma conta de lucros e prejuízos acumulados no valor de 834. Beleza? E agora todas as outras contas eu vou colocar convenientemente. Ó. Por acaso, olhando aqui para o meu balancete de verificação, eu vejo que eu organizei primeiro as de ativo, depois as de passivo. Então aí, ó, caixa, peça para reparos, despesas pagas antecipadamente. Então tá lá, o caixa de 5.300. Eu vim aqui no meu balanço e registrei 5.300. Peças para reparos era 3.000, registrei 3.000. Ó a minha despesa, a minha depreciação acumulada ali, ó, menos 16. Beleza? Despesas pagas antecipadamente. Eu só passei o que eu tinha feito nos meus registros para a forma de um balanço patrimonial. E aí os meus lucros e prejuízos acumulados foram somados aí aos lucros e prejuízos acumulados que é no período anterior de 500, foram somados ao lucro que eu tive nesse período, 334. Aí você pode pensar, bom, eu não poderia ter feito então um razonete chamado lucros e prejuízos acumulados e simplesmente ter colocado ele no meu balanço sem me preocupar com todas as contas de DRE aí para colocar no meu balancete de verificação? Poderia. Como que a gente faz isso? Ó, vamos olhar aqui. Eu só copiei os razonetes lá da parte mais acima da tabela. Vamos olhar para essa terceira coluna que são as contas de DRE. Aqui minhas receitas de serviço de dezembro, né? Despesas com peça, todas as coisas aqui. Acontece que agora eu posso criar uma conta chamada resultado, que equivale ao nosso lucro ou prejuízo. Eu chamo de resultado porque, a priori, eu não sei se vai ser lucro ou prejuízo. Se eu soubesse que era lucro, eu podia chamar ela de lucro.
Beleza? Então vamos lá. E aí eu vou olhar para minha lucros e prejuízos acumulados, que eu trouxe de novembro, que era de 500. Mas olhando primeiro para esse resultado, o que eu vou fazer? Eu vou lançar nela tudo que está aqui nas minhas contas de resultado, só que do lado oposto. Como assim? Ó, receita de serviço. Eu tenho aqui 600, 400 e 200 lançados no lado dos créditos, totalizando 1.200. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou vir aqui na minha receita de serviço e vou debitar os 600, 400 e 200, totalizando aí zero na minha receita de serviço. Se eu fiz isso, tendo a ideia de partida dobrada, né, eu fiz um treco desses, eu tinha aqui bonitinho, e esses créditos estavam aqui porque eles vieram de débitos. Né? Se agora eu debitei, eu tenho que acreditar em algum lugar. Eu vou acreditar exatamente a minha conta resultado. Eu venho aqui na minha conta resultado e acredito aqui, vou acreditar essas contas que eu acabei de debitar. Só que aí fica ruim a formatação. Eu preciso colar como texto aqui para frente. Beleza. Muito bem. Zerei a conta receita de serviço. Zerei. A gente vai fazer isso ao longo do curso algumas vezes, tá? Despesa com peças para reparos. Bom, eu tenho aqui um saldo devedor, é uma despesa. Credito, despesa com peças para reparos. Se eu creditei despesa com peças para reparos, eu tenho que debitar de algum lugar. Eu venho aqui na minha conta de resultado e debito. Zero, zerei. Despesa de salários, eu tenho um saldo devedor de 200. Credito 200. 200. Se eu vou zerar meu saldo, estava errado aqui. Menos aqui. Zerei meu saldo, despesa de salários. Eu tinha débito, acreditei. Se eu acreditei despesa de salários, eu tenho que debitar em algum lugar. Debito aqui, 200. Despesas gerais, mesma coisa. Aqui 100. Se eu acabei de acreditar 100, eu vou debitar 100 aqui. Despesas de publicidade, acredito 50. Venho na minha conta resultados, debito 50. E despesas de depreciação, 16. Acredito 16. Vou ter que debitar 16. Minha conta resultados tem o valor de 334. 334 é exatamente o que eu tinha encontrado na minha DRE. Tem que ser. É a mesma coisa. A DRE é uma demonstração que serve justamente para eu apurar linha a linha o que aconteceu para eu chegar no resultado. Tudo bem? Aí eu venho aqui e escrevo. Dentro do meu razonete de lucros e prejuízos acumulados, o meu novo lucro ou prejuízo acumulado. Por acaso, ele foi um lucro. Se ele foi um lucro, ele está do lado direito do razonete resultado. Se ele está do lado direito, ele tem saldo credor. Então eu lanço lá no meu lucros e prejuízos acumulados do lado direito. Eu credito lucros e prejuízos acumulados em 334, totalizando 834. E aí eu posso fazer o meu balanço simplesmente copiando as contas que estão nas primeiras duas colunas. E aí eu não me preocupo com essa terceira. Parece uma bobeira fazer isso, mas em alguns momentos isso vai para frente, vai ficar útil. Então, entenderam o que a gente fez? A gente zerou cada uma das contas de resultado, passando tudo para uma conta já de balanço, beleza? Que são os lucros e prejuízos acumulados. A gente usou o resultado, que é na verdade o lucro ou o prejuízo, e aí eu posso fazer meu balancete de verificação sem aquelas contas que eu coloquei em verde lá no anterior. Eu simplesmente tiro todas e coloco uma conta chamada lucros e prejuízos acumulados, em que eu não trago só as de novembro. Eu coloco a de novembro somada a de dezembro, que é justamente a conta que eu encontrei neste razonete aqui. E aí, meus saldos devedores e meus saldos credores estão batendo, está tudo certo, e aí eu simplesmente reorganizo essas contas em forma de balanço, né, patrimonial, e vai dar exatamente esse balanço aqui. Tudo bem? Por que eu já não faço isso direto? Para que eu preciso da DRE então? Porque a gente quer saber, ó, imagina se você só tivesse o balanço patrimonial, eu só mostro isso para você, essa conta aqui. Quanto dos meus lucros e prejuízos acumulados foi uma contribuição de novembro e quanto foi uma contribuição de dezembro? Quer dizer, se eu só te dou isso, eu não sei se as minhas receitas vieram de uma força de vendas aí, ou de um determinado esforço de administração que foi efetuado em novembro ou de um que foi efetuado em dezembro. Imagina isso ao longo de anos, sem eu saber qual foi a razão
ou em qual mês eu tive a maior contribuição para os meus lucros acumulados. Aqui já dá para fazer uma mini análise, ó, dos meus lucros e prejuízos acumulados até dia 31 do 12. Perceba, ó, essa aqui é uma foto da empresa no dia 31 do 12, então tem um monte de coisa que foi acumulando aí. Mas eu sei que em dezembro, só em dezembro, ó, dezembro foi responsável por 334 reais, beleza? Unidades monetárias. Tá em milhar, né? Então 334 mil, milhões, sei lá. Desses 834. Então eu venho aqui e já posso até brincar, ó. O dezembro contribuiu quanto para o meu lucro e prejuízo acumulado até o momento? Só dezembro, ó, só o mês de dezembro, foi responsável por 40% dos lucros e prejuízos acumulados. Como eu só tenho 2 meses, né? Eu só tinha aí novembro e dezembro, né? Novembro estava carregando 500 e dezembro estava carregando 334. Eu sei que dezembro só foi responsável por 40% do lucro total. Beleza? Porque a empresa supostamente, pelo que eu entendo, como a gente fez a nossa DRE lá em novembro, e para colocar o lucro e prejuízos acumulados, me parece que ela nasceu em novembro, apesar de não estar escrito isso no enunciado. Então, dezembro foi responsável por 40% dos lucros totais. A DRE serve para dar para a gente algum tipo de conhecimento sobre como esse lucro se formou, da onde ele veio, quais despesas são mais relevantes. Depois, quando a gente tiver receita de serviço e receita por venda de produto, a gente vai ver quais atividades da companhia ou da organização que seja são responsáveis por maior geração de receita, para onde está indo, né, o nosso dinheiro, quer dizer, o que está tirando, quais são os fatos geradores que estão fazendo com que a gente tenha maiores consumos de ativos. E é isso aí. A gente então tem agora configurado as duas, pelo menos a gente passou pela primeira vez, né, no nosso curso. A gente viu aí uma DRE, um balanço patrimonial, feitos em 2 exercícios, e agora a gente pelo menos tem uma noção maior aí de como é que faz alguns dos ajustes que a gente trabalhou no segundo vídeo do capítulo 4. É isso aí, gente. Valeu.